é a Simone Pereira, da Diocese de Teixeira de Freitas, na Bahia. Ela perguntou o seguinte: olha, eu perguntei a um padre sobre a questão do anticoncepcional. Ele respondeu que pecado maior seria se eu não tivesse gerado filhos, e que depois de ter outro filho poderia fazer uma ligadura de trompas e depois fazer atos de reparação. Isso me livraria do pecado? Isso é correto? Olha, esse é o tipo de pergunta que é muito difícil responder assim de modo geral, né? O que eu posso dizer é o seguinte: eu vou esquecer o que esse padre disse, não vou, tá certo? Eu vou explicar a doutrina da igreja e depois você tira as suas conclusões. Veja, na fé cristã, na fé católica, o ato sexual, ele é primeiro para celebrar o amor do casal, né? Tem essa característica unitiva. O ato sexual para um homem e uma mulher que se casaram, ele é fator de união, de crescimento do amor, de equilíbrio, de harmonia da relação do casal, e que se reverte em bem para a prole, em bem para os filhos. Um casal não ajustado sexualmente, claro que terá tensões que acarretará em dano para a saúde da convivência e consequentemente, para a relação com os filhos, para o bem da família. Então, o ato sexual tem primeiro esse sentido. Depois tem o sentido procriativo. O ato sexual, ele é inerente, está inerente a ele a abertura para a vida. Não é simplesmente como no mundo de hoje, não é um egoísmo a dois. Não é simplesmente uma curtição a dois. Para um cristão isso não tem sentido. Na Sagrada Escritura, na tradição e mesmo na natureza. Quando não tinha anticoncepcional, quando não existia, todo ato sexual trazia em si a possibilidade de uma gravidez. Então ele é aberto para a vida. É isso que a igreja quer insistir. Faz parte do ato sexual, então, dois aspectos: celebrar o amor, a curtição mesmo, o prazer, o se entregar. Veja, eles se entregam na vida e por isso se entregam no sexo. Então, a dimensão unitiva e a dimensão procriativa, né? Um casal que se casasse sem querer ter filhos, esse casamento é nulo. É nulo, se essa era a intenção. Então, o matrimônio quem casa deve ter a intenção de ter vida sexual, tem que ter, se não tiver o casamento não foi consumado, tá certo? E está aberto para a vida. Muito bem. Agora, um casal que já tenha tido vários filhos e, né, não possa mais ter filhos, agora ter filhos com generosidade, não é um e fechou o caixa, não, com uma certa generosidade. Hoje os casais, né, se criou uma mentalidade antinatalista muito forte. Filho hoje é problema. Não é, filho não é problema, filho é dom de Deus. Então, a igreja fala em planejamento familiar, tá certo? E pede que os casais, né, fazendo o seu planejamento familiar com generosidade, não é um filho, mas podendo ter 3, 4, tê-los. Ah, mas porque não pode dar as condições melhores? As condições melhores do mundo ninguém pode dar. Ninguém pode dar. Nem os ricos, porque podem dar dinheiro, mas não dá convivência, não dá o amor, não dá o afeto, não dá a proximidade. Não existe. Condições ideais no mundo não existem. Eu nasci, você nasceu pela coragem dos nossos pais. Essa é a verdade. Então, o que a igreja pede é que nesse planejamento, o casal, se quer evitar uma gravidez, faça usando os métodos naturais. Um período de abstinência sexual só faz crescer o amor. Um período de abstinência sexual, o casal, ao invés de ter a relação, está ali no momento de carinho, de companheirismo, de carícia, de afeto, só faz melhorar a qualidade da vida sexual, empenha os dois mais ainda. A vida sexual não cai numa rotina, numa banalidade nunca. Agora, há situações e situações de período fértil irregular, situações outras, são tantas.
E aí a igreja, o que é que a igreja aconselha? O que é que os documentos da igreja dizem? Que aí se procure discernir com o padre, com o diretor espiritual, uma pessoa que acompanhe você. Uma pessoa que acompanhe, não é um padre que você se conversou uma vez na vida, que acompanhe e que tenha juízo, que tenha critério, e ele vai ajudar, não é de dizer faça, não faça, pode, não pode, mas ele vai ajudar você a discernir. É isso que o Papa Francisco, na Amoris Laetitia, que dá tanta confusão, fala, ele usa muito esse verbo discernir. Discernir não é jogar fora o preceito de Cristo e da igreja, não é relativizar, tá certo? E não é simplesmente dizer pode e não pode, porque a vida é complexa, Guto. A vida é complexa, tá certo? Agora, exige também, veja, que o fiel tenha o desejo de seguir o Senhor de verdade e o padre não se julgue o dono da bola, o dono da verdade, e nem venha com gambiarras, não é? Não, a coisa deve ser com um sentido teológico, de teologia moral, de um bom conhecimento dessas coisas. E o próprio padre tem uma maturidade espiritual e humana. Então, é o que eu posso lhe dizer. Espero ter sido claro. Veja, tem situações que é importante discernir juntamente com o padre que acompanhe você. Guto, isso ficou claro? Tranquilo, ficou claro. Porque me interessa que fique claro. Eu não estou fugindo da resposta. Eu estou dizendo o que é que se pode fazer numa hora dessa. Não existe resposta pronta, enlatada. Meu caro irmão, cara irmã, a paz de Cristo para vocês. Aparece de vez em quando no domhenrique.com.br perguntas sobre o uso dos contraceptivos. Se é permitido, se não é, se é pecado, se não é. Esse é um assunto muito complexo. Não seria nem aqui o lugar para tratar disso Mas deixe-me somente dar algumas indicações gerais. Por favor, indicações gerais, né? Então, primeiro, a igreja tem o maior cuidado com a vida em todos os seus estágios, a sua geração até o seu final natural neste mundo. A igreja reconhece que a vida é dom de Deus. A igreja reconhece que o homem é a imagem de Deus. Gente, não é cachorro, que eu digo, eu quero um poodle, eu quero um Rottweiler. Eu não posso dizer, eu quero um lourinho, eu quero um negrinho, eu quero um moreninho, eu quero um asiático. Não é assim. Gente não é direito, filho não é direito, é dom de Deus. Então, a igreja, a vida é sagrada desde sua origem. E o ato de gerar vida é uma das propriedades fundamentais do sacramento do matrimônio e da relação sexual. A relação sexual entre marido e mulher, primeiramente, é para celebrar o amor e para gerar vida, porque amor é vida. Então, diante disso, a doutrina da igreja, que a vida sexual do casal deve ser aberta para a vida. O ato sexual é uma vida a dois que gera vida. O casamento não é um egoísmo a dois. Porque eu gosto de você, tenho atração física por você, você gosta de mim, a gente resolveu juntar os trapos e viver junto. Não, isso não é casamento. O problema é que a gente tem que entender o que é o matrimônio no plano de Deus. No plano de Deus, o matrimônio é uma união estável entre um homem e uma mulher, no amor, indissolúvel, aberto à vida, para gerar vida, para fazer crescer a humanidade, para fazer crescer a igreja. A igreja. Então, o matrimônio, no plano de Deus, é um serviço. Aqui já começa tudo diferente da mentalidade do mundo. O matrimônio é uma curtição. Não, é um serviço de amor. Né? E um serviço de um para com o outro, para a salvação do outro. Rezar juntos. Veja, a gente junto construir uma família cristã. A gente junto construir uma casa que seja um sinal do reino de Deus, um pedacinho do céu. Este é o sentido do matrimônio. Por isso ele tem que ser aberto para a vida. Então o ato sexual deve ser aberto para a vida. Nesse sentido, a igreja ensina que os contraceptivos não são bem-vindos. Não são bem-vindos.
Né? Claro, hoje, com o tipo de sociedade que nós temos, não se diz assim, mas a gente tem que ter uma quantidade de filhos que a gente possa criar com responsabilidade. Então se fala em planejamento familiar. A igreja aceita esse conceito. Agora, atenção, desde que o casal seja consciente de que deve ser generoso com nosso Senhor. Generoso. Não é ter um filho ali contadinho. Não, sejam generosos com nosso Senhor. Se planejem, mas lembre, Deus ama quem dá com alegria. Ser generoso na geração de filhos. Ser generoso na educação desses filhos em vista do reino de Deus. Então, mas se aí o casal já está com um número de filhos que não pode criar mais do que aqueles, então a igreja aceita que nesse planejamento familiar se faça um controle de natalidade natural, usando os métodos naturais baseados no ciclo fértil da mulher. Esse método é eficiente, eu não vou entrar nele, não é a minha área, eu sou bispo, não sou médico, mas é eficiente. Esse método natural se baseia na abstenção das relações sexuais. Aí vou dizer, mas e aí? A gente não vai ter relação sexual? Sim, não vai. Isso ajuda no amor. Isso coloca o sexo no seu devido lugar. É expressão de amor, mas não é todo amor. Vejam, esse pansexualismo, tudo é sexo, tem ajudado a crescer no amor? Não tem. Tem ajudado na valorização da mulher? Não tem. Tem ajudado em que as relações sejam matrimoniais, sejam mais firmes, mais sólidas, mais maduras? Não tem. Um pansexualismo infantiliza, escraviza, torna egoísta, esvazia, tira o encanto. Então, nos métodos naturais, no período fértil, há uma abstenção das relações sexuais. Há tantos modos de demonstrar amor, carinho, afeto. A relação sexual certamente é a mais intensa desses modos, mas não é o único. Então, eu estou dizendo, o ato sexual deve ser aberto para a vida, o método, o planejamento familiar é aceito, desde que não seja mesquinho, um filho só ali amarrado, podendo ter mais. Terceiro, se precisa, fazendo o planejamento familiar, não mais engravidar, que se usem os métodos naturais. Veja, a norma é clara, a norma é para todos, mas na hora de aplicar os casos, é preciso discernimento pastoral, preciso escutar o Senhor. Que nosso Senhor nos ajude nisso, na plena fidelidade a Ele e na liberdade do Espírito Santo. Amém.